E agora chegou o nosso momento mais que especial, a presença da Grazi aqui, nossa convidada de hoje, que vai falar um pouquinho referente à criança interior. É um prazer ter você aqui, seja bem-vinda novamente. Obrigada, menina. Que bom ter você aqui. Você é professora Ana Pedro Machado, nós já citamos, e hoje nós queremos conversar um pouquinho com você. Sua iniciação, nós vamos falar da criança, né? Então, essa criança, na iniciação escolar, ela pode transparecer comportamentos de traumas domésticos, psicológicos, entre outros, que podem transformar a vida dessa criança negativamente no futuro, deixando, assim, ela com marcas em sua criança interior. Que a oração acompanhada de tratamento psicológico podem prevenir? Você acha que pode, assim, ter uma reversão nessa situação? Então, ao meu ver, eu acho sim, que é muito importante. Muito importante. A gente, desde o início, quando você começa a acompanhar o bebê lá na creche, né, lá no CMEI, e que você vai tendo a vivência entre a família e a escola, você começa a conhecer cada detalhe, qual a procedência da família, né? Como que essa criança está sendo criada, como que essa criança está sendo educada, como é o lar dessa criança, né? Qual a situação que ela vem para nós na educação. A gente ali é a mediadora, né? A professora é a mediadora entre a família, a escola, e a religiosidade é muito importante. A gente nota que o lar mais cristão, mais religioso, tem uma criança, né, bem mais estruturada. E a intervenção é sempre essa, né? Fazer essa mediação entre a criança, para que tenha um acompanhamento psicológico. Se a criança vem com essa problemática de casa, tem algum trauma que ela vivenciou, né? Que ela viu, presenciou alguma coisa, nós, as professoras, temos sempre esse olhar. A gente consegue notar aquele que está mais inibido, aquele que está mais tristinho, né? Aquele que está mais agressivo. Por quê? Porque ali a gente, né, sabe que aconteceu alguma coisa. Essa mediação da professora com a criança, você vai através do carinho, né, da conversa, vai descobrir o que é que aconteceu, para a gente poder, né, intervir, pedir, né, das outras autoridades mais competentes, uma ajuda melhor isso com essa criança. Vocês chegam a fazer, pedir, às vezes se a criança precisa de um tratamento psicológico, fala, estou observando na sala. Né, você viu na sala aquela criança agressiva, aquela criança tímida demais, alguma coisa ali não está bem, né? Alguma coisinha ali não está certo. E a gente, como, né? Você senta, você brinca, você conversa, você pergunta, e as crianças, né, com aquele jeitinho vai entregando, vai conversando e vai te contando. Aí qual que é o nosso papel? Chamar, né, as nossas superiores, conversar, explicar o que está acontecendo, e através dessa mediação da professora é que a gente vai encaminhar ou para psicóloga, psicopedagoga, um neuropediatra, né, no caso, que a gente vê muitos. Esse início é muito importante, muitíssimo importante. E assim, Grazi, o professor, ele tem a estrutura, de acordo com o que ele estuda na faculdade, de saber, assim, por alto, separar quando o problema ele é traumático, ele vem de uma criação desestruturada, ou se ele é alguma deficiência, vamos usar essa palavra que eu não sei se é esse termo correto, mas alguma deficiência neurológica, né? Isso. Que causa a diferença. Dá para saber? Tem, né? A gente, através da formação, né? 4 anos de magistério, mais pedagogia, mais esses cursos que a gente faz, você tem aquele olhar, você consegue ver. Né? Nós não laudamos, nós não diagnosticamos, mas você consegue ver aquela criança que tem um trauma, né, familiar, e aquela criança que já tem alguma problemática diferenciada. Mesmo porque a criança da creche escola, ele fica 8 horas normalmente numa escola, né? É isso. Isso mesmo. 8 horas ali com você é mais tempo com você em sala de aula do que com a família em casa. Porque é a né? mesma rotina da gente. A gente levanta cedo, trabalha, fica o dia inteiro com os companheiros de trabalho e vai em casa para jantar e dormir. O banho, aquela conversinha rápida. E às vezes o professor acaba conhecendo, né, mais a criança do que os próprios pais, Isso, né? Porque você fica quantos dias da semana? 5. E a mãe, 2. Sábado e domingo. A mãe tem os afazeres domésticos, tem aquilo do final de semana. Então, você acaba perdendo um pouquinho da infância do seu filho, né?
E é aquilo que a gente consegue ter essa visão lá no CMEI. E eu vejo a importância muito, né? Eu era muito birrenta na creche, eu era terrível. Mas eu vejo muita importância da questão dos pais levarem os filhos para a creche, porque hoje em dia nós vemos uma galera mais nova aí que não gosta de levar o filho para a creche, às vezes quer deixar em casa, com a avó, com o vô. E essa é a importância, porque às vezes lá na escola o filho vai conseguir falar mais do que para o próprio pai, que às vezes impõe as coisas em casa, né? Ah, você não pode chorar. Aproveitando o gancho, é muito bom. Peço, né, que todos, a família é muito importante. Tem que ser mais participativa. Conversem mais com as suas professoras, conversem mais com as suas coordenadoras. Procurem saber, né? Nós temos a agenda escolar. É um meio que a gente tem de comunicação com a mãe, né? Com a família. Participem mais, né, da vida escolar do seu filho. É muito importante. E assim, eu lembro que meu pai não deixava a gente ir para a creche, porque ele falava que minha mãe ficava em casa para cuidar de mim e da minha irmã. E antigamente, quando eu era criança, 30 anos atrás, a creche era um depósito de crianças, como a gente já usou esse termo no âmbito escolar. Isso. Hoje não, hoje a creche ela tem atividade desde o berçário, dos bebezinhos, até o infantil 5 é atividade. É uma monitoração maior, né? Um conhecimento, né, Grazi? A função deixou de ser depósito de criança, né? Isso. A função agora é outra, é educação infantil, não é? É educar mesmo, educar. Né? Não que a gente não faça esse papel de dar um banho, né? De trocar uma roupa, de acontecer algum problema, de dar um remédio quando necessário, com autorização, né? A cuidadora deixou de ser cuidadora, se formou, se instruiu para trabalhar cada vez melhor com as crianças, né? E Grazi, agora são 11 horas e 29 minutos, eu tenho uma pergunta aqui para você. Qual que é o maior desafio de vocês como professora de creche vocês enfrentam? Atualmente, nosso maior desafio é as crianças que vieram o pós-pandemia, né? Nossa. É aquela criança que não sabe o brincar, que não sabe o pintar, que não sabe a convivência social. Esse ano foi um ano bem crítico para nós todas, professoras, falo no geral, bem difícil. Grazi. Exatamente por causa disso. Então, aí você está resgatando tudo aquilo que tinha que ter acontecido em casa também, né? Uhum. Aí você vai voltar a ser a educadora, a amiga, a cuidadora e a professora. Nós temos a nossa função, os nossos, né, para entregar no final do ano, nós também somos cobradas. Você tem que ter os seus pareceres, a sua documentação, tudo em ordem. E tudo isso entra no conceito que a gente está falando, que é o trauma da criança interior, porque pandemia, ela afastou as crianças do convívio. E com isso, essa criança, se ela não for bem monitorada, eu falo num sentido leigo, mas eu acredito que você, como profissional, você vai concluir a minha fala. Ela vai levar com ela, se ela não for bem monitorada, um trauma nessa criança interior para o resto da vida? Eu acredito que essa fase, sim. Eu acho que sim. Mesmo que você seja um adulto, né, bem resolvido, depois isso vai ficar na sua porque sua fica vida. no inconsciente, fica né? no seu inconsciente. É melhor tratar, né? É óbvio, é melhor você procurar, você tratar, né? Do que ficar com esse trauma o resto da sua vida. E eu acredito, assim, que uma criança bem orientada, uma criança bem cuidada, ela vai ser um adulto também, né, estruturado, porque não adianta nada, né? Eu vou deixando aquele trauma da criança. Às vezes a criança ficou, um exemplo assim, besta, às vezes a criança ficou com medo do Covid, aí não vai tratando isso, não vai tratando, aí quando chegar no adulto, aí o negócio fica... É complicado. Cria um pânico interno, né? Sim. Cria aquele pânico interno que é bem complicado de se tratar depois. E toda a situação, ela chega uma hora que ela explode, né? Bem, é isso mesmo, com certeza. E aí, o resultado, às vezes, é irreversível, né? Isso. Para você ouvinte aqui da Rádio Desterro FM, você está acompanhando aqui um bate-papo muito especial aqui com a professora Grazi Marque. Isso, e agora nós vamos falar um pouquinho do conceito, assim, profissional, afinco mesmo. Quando vocês chegam numa situação de trauma, seja ele leve ou muito visível, quando a escola, o professor, a diretora, o psicopedagogo, ele intervém com a família, em que momento é o momento mais adequado? Já no início da percepção, num momento mais avançado?
Como que é feita essa conduta? Assim que a gente tem esse olhar mais específico para essa criança, que a gente nota que tem alguma complicação, a gente já tenta intervir, né? Já procuramos a psicóloga que vai lá no centro, que faz um atendimento, que faz uma conversa com a criança. Nada informal, né? Quer dizer, tudo informal, sem muita coisa, para não assustar, né? Isso. Para não assustar a criança. Daí a gente tem que fazer aquela conversa para a criança começar a falar o que sente, o que está acontecendo, o que aconteceu, o que dói, qual o motivo do choro, né? Isso tudo é uma rede, né? Não somos só uma. Uma tem o olhar, outra tem o olhar, a gente se junta e essa rede da educação daí trabalha junto. Isso. Aí informamos a família, chamamos para conversar, né? E assim, é de fácil aceitação do familiar? Muitas vezes não, Eduarda. Muitas vezes não. Muitas vezes a gente dá com a cara na porta, como diz o velho ditado. Sim. E o que a gente pode fazer? Insistir 1, 2. Ele é meu aluno hoje, esse ano. Mas será o filho dessa pessoa a vida inteira. Verdade. Não é? A gente tenta conversar. Tem mães muito difíceis. Mas a gente tenta. Estou fazendo o meu papel e garanto que todas as outras estão fazendo também. Nós já vamos encaminhando para o final da participação da Grazi. Grazi, assim, tenho mais uma coisinha para a gente debater agora, questionar. O professor consegue perceber de que forma no comportamento da criança tem alguma situação específica que a criança demonstra esse trauma e você consegue perceber também nesse comportamento, se a criança ela tem uma criação religiosa dentro de casa, se ela não tem, dá para perceber com as crianças? Ah, sim, a gente percebe, né? Pelas atitudes das crianças, pelas vezes as nossas conversas, a oração no início da aula. A gente sabe quem que é o... Vocês fazem oração? Faço todos os dias. Fazemos a oração do Santo Anjo. E a gente percebe, né? Independente de qual religiosidade seja, a criança se comporta de uma maneira. Ou aquela que não vai em uma... Pode ser alguma, em né? uma igreja, não tem religião nenhuma. Você consegue ver, sim. Você consegue ver pelas atitudes, pela fala da criança. O comportamento é bem diferente de uma criança que tem um lar cristão, que frequenta, que vai com o avô, com a avó, com a tia. Mas a minha turma, esse ano, em específico, todas têm alguma religião. Que maravilha, que importante tudo isso para a gente esclarecer mesmo. Vamos deixar aí, Grazi, uma mensagem para que os pais levem, né, os seus filhos para a escola, da importância, né, de ter um professor juntamente na caminhada, né, no CMEI que vocês usam, né? Isso, deixou de ser usada a palavra creche para ser usada a palavra CMEI, né? Eu agradeço a oportunidade que vocês me deram e isso, que os pais façam mais jus à sua participação na escola. Tentem interagir mais com a escola. Eu procuro ser bastante amiga das mães das minhas crianças, que é para a gente saber, né, o que acontece, o que deixa de acontecer em sala de aula ou em casa, se tiver alguma problemática. Eu tenho mães que me pedem ajuda. Grazi, ajuda com tal, fulana, por favor, ajuda, conversa aí. Por quê? Porque é muito boa essa parceria, né? É ótima essa parceria. Família e escola. Mantendo isso, acho que a gente vai conseguir crianças melhores, felizes, né? Isso. Foi um prazer ter você aqui. Obrigado pela participação. Desculpa o nervosismo. Imagina. Se tivesse mais nervosa, ia arrebentar mais. Exatamente. Foi ótimo. Essa iniciação foi maravilhosa.